Olá, boa tarde. Vamos aguardar a nossa convidada. Estamos aguardando. Vamos ver se ela já está na área. Só um minutinho. Oi, Daniela, tudo bem? Estou te chamando. Oi, pessoal do Executivo, seja lá quem estiver por aí. Olá, Oi, Wagner. tudo bem? Tudo bem? Joia. Tô aju- Pode ajustar as câmeras aí tranquilamente. Oi, Edinho. O pessoal tá chegando aí, Daniela. Tá, tá bom. Oi, gente, tudo. Oi, Marisa, tudo bem? Oi, Tudo bem? Marisa. Seja bem-vinda. Marisa, é gente boa demais, sempre prestigia todos os Paga eventos. tudo. Eu tô sem Som. suporte, então eu tô com um monte Ah, de livro. entendi. O suporte Oi, estragou. Edinho. Saudade, meu amigo, saudade daquela porçãozinha maravilhosa lá. Nossa, como é que tá cortando minha cara, gente? Esse tempo. Oi, Tereza, oi, Lorenzo. O ano passado inteiro. Oi, Antonino, tudo bom, meu amigo? Oi, Tereza. O ano passado eu fiz live sem suporte, eu empilhava nos livrinhos, caía, era um saco. Só que tá deslizando, eu tô com medo de cair. E eu fiz, olha que eu fiz o programa pro Silvio Gomes todo assim, mas acho que eu pus mais livros. Aí deu certo. Aqui tá, Acontece. aí Se ele você tá quiser meio. levantar aí para pegar mais livro e tal, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema não. O ano passado, você vê, né, que vergonha, fazendo live o ano inteiro, não tinha suporte. Aí esse ano que eu fui comprar, arrumei um suportezinho de R$ 8,30. É um suporte ótimo. Oi, Rosângela. Oi, Raila. Tudo, é pior do que tudo. Pega aí. Eu não vou te encher o saco, não, que nós vamos ficar nessa lenga-lenga. Vai ficar do jeito que tá. Ó, pronto. Fica Aí. tranquilo. Então, agora ficou bom, hein? É, com menos Agora ficou livro. bom. Minha mãe entrou. Olá, boa tarde. Obrigado pela presença. O suporte da Marisa foi R$ 10. O meu foi mais barato. Marisa, o meu foi 8,30. Eu já até comprei dois, para quando um estragar, já tem o outro, já está preparado. Eu não tenho suporte dessa posição. Eu tenho da horizontal. Aí eu tinha um que eu Entendi. não verificar, mas ele deu problema e não faz mais nada. Esse que eu comprei, ele é compridão, assim. Você prende ele na mesa, aí ele faz uma perna, assim, um tentáculo para cima, aí fica paradão, assim, é um clipezinho, é super simples o esquema. Bem bacana. Oi, Miguel. Oi, Léo. Boa tarde. Bom, vamos Vamos lá. dando início. Eu sempre dou uns 5 minutinhos no início para começar. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aí em mais um Papos e Ideias, né? Mais uma edição do Papos e Ideias de 2021, ainda em formato de live. Nós já estamos no 7º ano do evento, para quem não conhece. Nós, desde 2015, né, já passaram de 50 eventos, esse acho que é o 55, 56, eu acho um número muito significativo, né, muito bacana. E esse ano, eu e o Rafael, que me ajuda a organizar, a gente sempre está tentando fazer coisa nova, porque o problema, o próprio sucesso pode ser o fracasso, né? 7 anos de duração corre o risco de ficar repetitivo,
Então a gente fica tentando inventar coisas. Esse ano, nós inventamos o Papos e Ideias, Diálogos Transcendentais. A gente promove o encontro de figuras que não estão mais conosco, ou ainda estão, mas um não está, e figuras de artes diferentes, de épocas diferentes, que talvez nunca tenham sequer se conhecido. Esses dois aqui com certeza se conheceram. Esses dois de hoje, sim. Mas teve, por exemplo, quando eu e a Rosângela falamos, nós falamos do Picasso e do Raul Seixas. Quer dizer, figuras que provavelmente nunca se viram, né? E hoje, vocês já devem ter visto a propaganda, né? Hoje é Elis Regina e Nelson Rodrigues. A Daniela está presente, nossa convidada de hoje, a quarta convidada do ano. Já tivemos a Rosângela, o Edmond, o Vinícius. Né? O próximo convidado de julho é o professor Rafael Coutinho, ator, diretor, roteirista, dramaturgo, né? Faz um pouquinho de tudo também. Tem sempre aqui, o que não falta aqui é talento com os convidados. Né? E antes de mais nada, eu vou deixar que a Daniela mesmo se apresente. Acho que muita gente a conhece, mas de qualquer forma que ela se apresente e que ela fale um pouquinho para a gente de uma das nossas duas figuras aí, que ela fale um pouquinho sobre Elis Regina. Depois ela vai me devolver e eu vou falar um pouquinho sobre o Nelson Rodrigues e vou fazer uma pergunta para a Daniela. Fica à vontade, Daniela. Ô, Wagner, quero te agradecer. Você sabe que eu sou sua fã. O rei da gramática, da literatura, de Edgar Allan Poe, de altíssima literatura. Você sabe que eu sou sua fã mesmo. Mesmo. Somos colegas do curso de letras, né, contemporâneos, e estamos aí sempre juntos, né? Então, na verdade, eu achei que seria um diálogo muito interessante propor aí, né? O Nelson Rodrigues com a Elis, eu acho que são duas mentes geniais, assim, né? Não sei se realmente se cruzaram em vida, se tiveram oportunidade de se falar, né? Mas eu fico a imaginar, né, que seria os dois juntos, né? A princípio, até assim, eu peguei umas frases da Elis, coletei, e aí te perguntei né, se nós teríamos que fazer uma apresentação, né, dentro de um teatro, assim, né, mas não é isso, né, eu não teria que incorporar a Elis, nem você incorporar o Nelson. Mas a Elis é uma paixão obsessiva desde a infância, assim, né, eu a descobri muito cedo, Na verdade, eu cantava, assim, Romaria com 4 anos de idade, assim, a minha mãe me levava, batia na casa das pessoas e eu cantava Caipila, Pila, Pola, Nossa Espinhola. Aí, mas, assim, o encantamento mesmo veio na adolescência. Eu acho que adolescente sempre tem essa coisa de mergulhar em alguma coisa, e eu me apaixonei perdidamente, obsessivamente, fui de tudo. E aí descobri que, coincidentemente, meu tio era um aficionado pela Elis e foi todos os shows. E quando eu tinha 16 anos, eu ganhei um pacote dele. Ele me chamou, eu não sabia o que era um pacote com recortes e com programas de shows, com uma série de coisas. Eu fiquei assim enlouquecida com aquilo e não sabia de fato o que fazer com aquele material. Já na universidade, cursando uma matéria que eu não sei se quando você cursou no curso de letras chamava-se Literatura Brasileira 5, que era contemporaneidade, capitalismo, contracultura. O Gilvan me chamou, né? Um grande amigo, um super intelectual. Falou: Daniela, não, você não vai falar sobre Dona Flor e seus dois maridos, nada disso, você vai
pegar o seu material e fazer alguma coisa. Aí tem um amigo que talvez esteja chegando aqui, grande amigo de 25 anos de amizade, também um elisófilo, que conhece mais do que eu, porque ele é um virginiano que prosseguiu. Eu, assim, como é que eu vou dizer? Eu tenho as coisas, mas eu meio que... Depois fui mudando, fui para o Cacaso, fui para outras coisas, né? Sem deixar de ouvi-la, é claro. Aí eu fiz a exposição sobre a Elis, a Marisa Timpone foi, infelizmente a comunidade foi, teve o cartaz do Dina Rocha, e muito bonito, e ali foi a primeira vez que eu me apresentei em público, e o material deteriorou, mas eu tenho ainda pastas e mais pastas com coisas muito legais da Elis, e tem um ensaio que eu escrevi, que eu levei para o Zuz Homem de Belo, nunca publiquei, um ensaio que eu escrevi sobre 3 shows que eu acho bastante emblemáticos e atemporais, que são Transversal do Tempo, que é tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Que tem até na contracapa, se eu não me engano, um texto do Aldir Blanc, que na verdade, o que inspirou o Transversal no Tempo foi ela estava grávida de 7 meses, e ela pegou um engarrafamento, né, e não conseguiu sair daquele engarrafamento. É uma música belíssima, e é um show muito angustiante, é um show com uma temática política, é um show em auge de ditadura militar, então é um show que, que ele faz muito sentido, o repertório dele, que tem Van Lins, que tem Cartomante, que tem... Tanto que na contracapa desse disco, muitos dizem, acho que o Aldir que diz que tem muita gente... cita o Mário de Andrade, diz que muita gente entendeu, não entendeu aquilo, não sei se... Eu não me lembro exatamente do que é citado. Tenho essa mulher, que eu também escrevi nesse ensaio, que o Zusa viu. Foi essa mulher transversal do tempo e o encontro dela com o Tom, né? Eu acho que quando ela fez 10 anos de carreira pela Philips, ela chamou... Quer dizer, ela foi convidada para escolher o que ela quisesse, né? E ela pôde escolher gravar com o Tom Jobim. Isso é uma honra. Eu não sei se eu leio uma coisa que apresento formalmente, né? Estou falando por alto. A Elis nasceu em 1945, no dia 17 de março. Eu sei frases de cor, assim, atrapalhando o café da mamãe. Eu conheci a mãe dela, Dona Epsi, também, e ela foi muito cedo, em 19 de janeiro de 1982, uma carreira meteórica e uma carreira impecável. Eu acho ela um gênio mesmo. Minha tia dizia que de 100 em 100 anos aparece. Vamos ver se teremos outro, né? Ela é paradigma de muitas cantoras, né? Ela é muita gente se inspirou nela e se inspira nela, né? Eu estava revendo para conversar com você o programa Jogo da Verdade, que é a última entrevista dela, que é muito atual, assim, que ela foi entrevistada pelo Maurício Brusli, pelo Zusa, né? E ela foi muito discreta quando dizem quem foi influenciada por você. Eu não vou falar a respeito disso. Joia. Né? Então é isso. Ela grava o primeiro disco em 61, aos 16 anos, que é o Viva Brotolândia. Mas sim. É um disco que queria transformá-la em Celi Campelo, e ela não era a onda dela, claro. Ela foi influenciada por Ângela Maria, a princípio. E o último registro que nós temos dela é Trem Azul, que é um disco que na verdade, é oriundo de uma filha do irmão dela, que já foi também, que era o Rogério.
E ele foi técnico de som dela, eu tenho o registro ao vivo, que é muito tocante, assim, e foi, acho que no Teatro Gigantinho, que é, que é o Trem Azul ao vivo. Tem Tá. outro disco. E Prêmios e Nelson, então, né? Sim. Obrigado, Dani, obrigado. A gente fica feliz aí, né, com a sua experiência que envolve técnica e envolve paixão, né? Isso que é legal. Você traz É, as duas possibilidades para a gente. Quero dizer aí para o pessoal que está chegando, eu vejo o pessoal passando no chat aqui, mas é tudo muito rápido. E aí não consigo falar com todo eu mundo. falei Pinheiro aqui, olha que luz. Exatamente, isso que eu queria registrar. Olha que honra, né? Eu, Vixe, nossa, agora tô até assim sem jeito. Que legal, muito obrigado mesmo. Deixar um abraço também para o Vinícius, foi convidado nosso mês passado, meu amigo, professor, está aí também assistindo. Tem muita gente bacana com a gente aí, muito obrigado por confiarem na gente e assistir o Papos e Ideias. Já registrei a presença da Rosângela, minha amiga querida, minha sócia, minha parceira, faltam adjetivos, como eu sempre digo. Falar. Agora, o que falar depois dessa primeira explanação, né? Engraçado que quando você estava falando, já me ocorreram aqui várias ideias, né? Porque é inevitável. Quando um fala, o outro já está com a cabeça. Então, eu já pensei um monte de coisa que me veio na cabeça, mas vou guardar para daqui a pouquinho, para não ferir a liturgia do evento. O Nelson, o que falar do Nelson Rodrigues, né? Já fiz materiais sobre ele, material para estudo, o pessoal que vai fazer prova da Unicamp. E antes de mais nada, uma figura extremamente controversa sempre. Acho que mal compreendida até hoje. Muita gente não compreendeu Nelson Rodrigues até hoje. Né? Insistem naquela coisa do erotismo, né? Do sexo, sendo que aquilo antes de mais nada, o revelador de outras coisas, né? Nós vamos falar disso também. Mas eu acho legal registrar, para a gente fazer uma primeira apresentação, que o Nelson era uma figura, foi muito cedo no Rio de Janeiro, começou a trabalhar com o pai dele com 13 anos de idade, fazendo reportagens policiais no Jornal da Família. Você imagina, com 13 anos de idade, você fazendo reportagem policial. A nossa imaginação com 13, 14 anos já é uma loucura. Imagina você tendo acesso a tudo aquilo. O Nelson é uma figura que é preciso registrar, é uma figura primordialmente uma figura de pensamento de direita, o que não há nenhum problema com isso, né? Todo mundo pode ter a ideologia que bem entender, né? Desde que preservados os princípios de humanidade, de civilidade. Né? Mas é uma figura muito diferente, porque é uma figura de direita, mas que tinha absoluta aversão de todo mundo que posava de conservador para ganhar créditos junto à família tradicional. Isso ele explorou demais nas suas crônicas e nas suas peças. Ele vai lá e busca esse tipo de caráter do sujeito que se maqueia de exemplar, né? Pai de família, grande cidadão, mas no final das contas é um sujeito muito mais podre do que muita gente que aparentemente seria mais podre do que aquela figura. Ele é um sujeito, o Nelson Rodrigues é um sujeito que tem uma profunda aversão por esse tipo de gente hipócrita. Isso ele deixa muito claro. Né? Ele tem suas diferenças ideológicas com a esquerda. Né? Num primeiro momento, inclusive, ele apoiou o golpe militar, depois ele se arrependeu amargamente, mudou de opinião, inclusive porque o Nelson, filho dele, foi torturado. Né? E ele... eu acho interessante, eu sempre respeito muito. A pessoa tem o direito de ter a ideologia que ela quiser. Mas quando a pessoa segue qualquer coisa cegamente, isso me incomoda um pouco.
Eu acho que você, antes de mais nada, você tem que ter um senso crítico, né? Para poder, inclusive, mudar. Nós somos fruto das mudanças. Não é feio mudar de opinião. Feio é não ter opinião para mudar, né? Esse que é o grande problema. E, acima de tudo isso, uma coisa que muita gente não ressalta é que o Nelson, em que pese condenar a hipocrisia, falar de falso moralismo e tal, as inovações técnicas que ele traz para o teatro brasileiro é que deveriam ser ressaltadas. O que ele faz em Vestido de Noiva, por exemplo, de 43, dezembro de 43, sua segunda peça, é uma coisa de louco. Ele quebrou com todas as unidades aristotélicas do teatro, aquela coisa do palco, a cena vai transcorrendo linearmente, nada disso. Ele mete 3 palcos, né? O passado, o presente, a alucinação da personagem que é atropelada, a Laide, que é a personagem principal, e ele vai fazendo a história toda com jogo de luz. A montagem da peça era tão difícil que ele foi pro teatro nos ensaios para orientar o Zimbinski, que era o diretor, né, que um diretor extremamente conceituado, rígido, mas o Zimbinski estava perdidão para conseguir montar tudo aquilo ali. O Nelson vai pro teatro, eles montam a coisa toda, e ele inovou. Se você pegar a partir dali, o teatro brasileiro mudou. Se você entrar dali para frente, tudo que virá depois, Jorge Andrade, o próprio Ariano Suassuna, numa outra ótica completamente diferente, mas a inovação técnica, eu estou querendo dizer. Mas enfim, daqui a pouquinho a gente se aprofunda um pouco mais nisso. E acho que vale a pena também, já que é uma apresentação inicial, registrar também a paixão dele pelo futebol, né? Acho que a gente não pode falar de Nelson Rodrigues, a tricolor apaixonado, né? Ele e o irmão era rubro-negro, né? O irmão dele é o que dá o nome ao Maracanã, Mário Rodrigues Filho. Os dois eram apaixonados por futebol. Quem criou o termo Fla-Flu, usado até hoje, foi o Nelson Rodrigues. Ele tem uma lista de crônicas fantásticas sobre futebol. Antes de mais nada, um sujeito apaixonado pela mecânica do jogo, pela aquela festa, torcida. Não dá para falar de Nelson e não citar a paixão pelo futebol, a paixão pelo Fluminense, principalmente. Tem inclusive uma estátua dele, um busto dele nas Laranjeiras, né? Todo mundo passa por lá, conhece o busto do Nelson. Bom, essa é uma pequena... Né? Oi? A Sombra das Chuteiras Imortais. A Sombra das Chuteiras Imortais, muito bem, bem lembrado. Essa é uma pequena apresentação para todo mundo conhecer um pouquinho sobre o Nelson, né? E agora a gente vai dar uma complicada. Vamos começar a imaginar, porque a essência do encontro é o transcendental, e para isso a gente está aqui para imaginar. Né? Eu queria imaginar com você, queria que você pensasse, se fosse viável, se fosse possível, que você me respondesse uma coisa, Daniel. Como você falou no início, nós não sabemos se eles se encontraram, se eles se conheceram, mas nós vamos imaginar que sim. Se aconteceu ou não, não importa. Nós vamos fazer igual o Chicó do Alto da Compadecida, só sei que foi assim. Se eles se encontraram, se eles conversaram, o que você acha que eles podiam ter conversado? Você acha que um poderia ter influenciado a obra do outro? O Nelson gostaria de ver a Elis cantando, a Elis gostaria de ver as peças do Nelson, a Elis leria as crônicas do Nelson. O que você acha? O que você imagina? O que você imagina aí que possa acontecer? Vamos começar pela leitura. Eu acho que leria, desceria o pau em algumas coisas, mas um fascínio ao mesmo tempo. Ela gostava muito de Graciliano Ramos, né? Era uma leitora também. Agora, nossa, fico a imaginar mesmo, né? É difícil, né? É Eu até difícil, claro.
uma coisa, para a gente falar sobre dramaturgia, né? Porque tem uma entrevista, antes dela ir para um show do Trem Azul, meio final de vida, assim, e ela fala de Fernando Montenegro. Aí ela fala assim, vocês acham que as pessoas conhecem Fernanda Montenegro? Aquela pessoa que está na televisão não é a Fernanda Montenegro. Aquilo é que as pessoas acham que é a Fernanda Montenegro. Aquilo é o que ela pode dar para o personagem da novela, a redução da televisão. Então, eu fico pensando assim que talvez seria interessante um discurso dramatúrgico entre eles, né? A coisa da cena que interessava ela também, né? Ela questionar isso com eles, eles conversarem sobre isso, né? Uma outra peça que também me instiga muito, que eu vi, a adaptação do Jabor, que é Toda Nudez Será Castigada, que eu gosto muito, né? Eu acho, sempre lembro do Pereio, lembro do Ladrão Boliviano, lembro do... Né? Eu acho que o Nelson despertaria muitas coisas no imaginário dela, assim, né? Tanto que lembrando dessa entrevista do Jogo da Verdade, que é a última dada por ela, eu sou mais louca, minha cabeça é mais louca que vocês imaginam, muito mais louca. E tem uma frase dela também que ela disse, quando ela fez a análise, ela falou assim, eu me despedi da análise. Eu falei assim, que se eu me curar, eu não conseguir cantar mais. Então, eu não posso ser curada. Eu tenho que continuar com a minha loucura, porque talvez a minha loucura alimente o meu canto. Né? Então, eu acho isso o máximo, sabe? Muito legal. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Assim, eu fico imaginando assim, um possível contato entre eles. A Elis, por outro aspecto, por outra perspectiva, eu acho que ela se aproxima muito do que eu falei agora atrás. Ela sempre esteve no outro espectro ideológico, né? Elis é uma figura de esquerda, não de esquerda típica, aquela esquerda acadêmica, aquela esquerda mais clássica, digamos assim, mais marxista. É uma esquerda de um outro viés, digamos assim. Mas assim como o Nelson, o que eu conheço, o que eu vi das entrevistas, o que eu conheço da Elis, é uma figura que também não é 100% fechada, que vai concordar com tudo só porque a esquerda resolveu, só porque alguém de esquerda disse, ela vai concordar. Não a vejo dessa forma. Nesse sentido, eu acho que ambos poderiam ter um diálogo interessante. Eu acho que ambos poderiam ter um diálogo assim, de muito... como é que nós vamos falar? Muito construtivo. Um poderia aprender muito com o outro. Porque eu acho que a gente tem essa possibilidade de aprender com quem pensa diferente da gente, desde que as pessoas sejam abertas a isso. Quando conversar com um fanático é um negócio muito complicado. Né? Ele bate na parede e ele insiste naquilo. Mas eu não vejo que esse seja o caso deles. Né? O próprio Nelson, por exemplo, tem a Cabra Vadia, que tem as crônicas que ele fez um tempo para a televisão, né? Ali tem uns textos muito bons. Ele tece vários elogios a intelectuais de esquerda. Sempre ressaltando que, em que pese discordar das posturas, ele fala muito de como ele tinha conversas muito interessantes com o Celso Furtado, de como ele tinha diálogos que para ele faziam sentido. Eu acho isso muito bacana. E nesse sentido, eu acho que eles poderiam ter uma aproximação muito interessante, muito rica. Acho que eles poderiam aprender. Tinha um feeling que poderia dar margem a essa conversa. Eles eram muito inteligentes, brilhantes,
E tinha essa marca da ironia, né? Da subversiva até, né? Assim, né? Se você vai ver aquele vídeo dela de Alô, Alô Marciano, né? É toda uma ironia, né? A High Society, né? Foi feita pela Rita Lee, o Roberto Menescal e os próprios Roberto Menescal. Nossa Senhora, Rita Lee e o Roberto Carvalho, e se surpreenderam quando viram que ela era uma espécie de rearranjadora, né? Ela punha a garganta dela ali e rearranjava aquela música e colocou meio um jazz com os peitos, né? Uma coisa bem com a marca ácida e irônica, né? Então, assim, é muito bom você destacar justamente que embora o Nelson tivesse uma posição de esquerda, ó, de direita, eu tenho uma crônica que eu nunca mais me esqueci, eu era muito jovem quando li, quando ele fala assim, mas havia uma ironia ao mesmo tempo de como ele não concordava com as meninas meio despidas na parte chupando picolé. Havia uma eroticidade ali que incomodava ele, mas ao mesmo tempo tinha uma ironia, aquela coisa brilhante do Nelson, né? Sim. E as conversas dele com o Helder Câmara são ótimas, as brigas que ele tinha, as discussões, né? Com quem? E aí você acha o Nelson Rodrigues. Mas com quem? Com o Nelson e Helder Câmara. Eles tinham várias discussões. Sim, várias. sim. É porque na hora cortou, na hora que você falou. E a Elisa é chamada muitas vezes ciclotímica. Eu vi uma entrevista com a Joyce, aí perguntaram assim, ela é bipolar? Aí a Joyce falou assim, Joyce cantora, gente, essa resposta eu não sou psiquiatra, eu não posso dar agora. Né? Porque agora, né, as pessoas estão classificando muito, né, diagnosticando muitas pessoas, né? Sim. Mas era que essa capacidade e essa autopermissão de mudar de ideia, né? Eu acho isso muito bacana, sabe? As pessoas terem sensatez, sensibilidade, racionalidade de se ver como por caminhos possíveis, entendeu? A gente está o tempo inteiro mudando, né? Falei aí do Raul que eu com a Rosângela falamos, né? Sei que é clichê, mas é isso aí, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tem até essa citação na minha dissertação, que eu coloquei num trecho falando sobre a mudança na obra do Saramago, né? Que ele faz uma mudança de perspectiva, eu coloquei essa citação lá, que eu acho que exemplifica bem. Você sabe o que eu... Aí falando como leigo, né? Não estou falando como especialista, que eu não sou, porque eu não sou um especialista de música, a não ser da parte de texto, né? Que nós somos formados, né? Nós somos de letras e tal. Mas estou falando musicalmente uma coisa que eu acho muito interessante. Como que a Elis consegue pegar músicas já fantásticas, assim, músicas já de letras assim esplendorosas e fazer ficar melhor ainda. É o que você falou aí, do arranjo, né? Como ela consegue interpretar um ar trágico muito forte, trágico aí no sentido teatral, não trágico de tragédia ruim. Um poder de atriz até, né? Você tem aquela... Eu considero do que eu conheço, volto a dizer como leigo, aquela apresentação do Como Nossos Pais, do Belchior, né, que ela faz a apresentação, eu acho uma das apresentações mais impressionantes da história da música. E assim, não é só brasileira, não, da história da música. Eu acho que, assim, eu destacaria, ver se você, como muito mais entendido que eu, ver se eu tô certo. Como Nossos Pais, do Belchior, o Bêbado Equilibrista, do Aldir, ai, gente, faltou a palavra. O Condor Irã Barbosa, o Samba do Ernesto, que eu acho magnífico. Nossa, magnífico.
O samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa, Ah, tá. que os dois cantam junto, eu acho aquilo uma maravilha. Uma maravilha. E você vê que talento dela, né? Uma pessoa acostumada, né? Com aquelas apresentações vigorosas e tal, de repente Ela ela vem, né? incorpora uma sambista numa maior tranquilidade, né? Na maior como é que fala? No nosso swing, né? E ela acompanha o Adoniran Barbosa de uma forma magnífica. E eu destacaria também a Romaria, né? Do Renato Teixeira, que você até falou. Eu acho que são, assim, é a prova da capacidade dela. Olha o que ela consegue fazer nessas 4 músicas, como ela consegue fazer o que já tá bom virar melhor ainda. É impressionante. Ela, Tô certo? ela carimba para sempre. Né? Ela assina e fica com a cara dela e fica atemporal e é muita coragem alguém ir em cima daquilo, né? Porque fica... eu li um livro do Júlio Maria, quem escreveu primeiro sobre ela, eu acho que caiu tudo aqui no chão. Não tem problema, fica tranquilo. Foi a Regina Echeverria, né? Escreveu Furacão Elis, que eu acho que a escrita da Regina é muito boa. Ela tem uma escrita muito visceral, né? Ela foi escrever sobre o Casulo também. Mas teve uns contratempos, porque ela era amiga e falou coisas muito particulares que ocasionaram brigas familiares e tal. Aí depois de Júlio Maria, jornalista, um pouco mais da nossa idade, mais ou menos, um bom jornalista, até converso com ele. E ele escreveu na biografia atual da Elise, e ele fala desse processo dela de chegar no osso da canção, entendeu? É esse processo de chegar no osso da palavra, no osso do verso, no osso de tudo, né? E quem deu primeiramente, essa corporalidade dela foi o Lenny Dale, né? Aquele americano, né? Que era do The Croquettes, né? Em que ela chegou gaúcha, né, de Porto Alegre, com cheiro de churrasco, né, porque a turma da Bossa Nova teve preconceito com ela, né, porque ela era cafona, né, o Bosco ele mandou ela cortar o cabelo lá, Mia Farrow, quem era moderna era Mia Farrow, e ela era muito rápida, muito inteligente para pegar, tanto que o Bosco ele falava, olha, eu ensinava uma coisa, no final ela está me dando aula. Então, essa capacidade muito, isso furacão, né? Por isso muito rápida, e isso que você destaca é muito importante, né? Ela começa justamente com as hélices, né? Que foram criticadas no arrastão, que talvez um excesso de asas voadoras, né? Depois isso vai sendo retirado no encontro com Jobim, em Los Angeles, você vai ver uma Elis minimalista, uma Elis cool, absolutamente cool, assim, né? Um disco que foi considerado um dos maiores discos do mundo numa década. Então, assim, até se você o último, que é o disco, foi feito, que é o registro de 81, dela no show Trem Azul, eu me lembro, assim, uma coisa até que aqui não temos censura ainda, né? Tem uma frase do Caetano que sempre me impressionou muito, que ele fala assim, não julguem Billie Holiday. Porque Billie Holiday, né, foi usuária de drogas, etc. e tal. Elis era careta, mas no final da vida era a onda da cocaína, ela foi, estava separada de César e tal. Mas o Caetano diz, produtivamente, visceralmente, para a Elis, aqui foi muito importante, porque ela era tímida, na verdade, e ela pôde dar até exacerbação no Trem Azul. Ela foi até arrepio em pontos, assim, ela usou aquela coragem que a cocaína deu para ela ir em texturas sonoras
que são impressionantes. Eu tenho registros de uma amiga dela que me deu e tal, uma radialista, que é muito impressionante, muito, muito, muito. Então, assim, e ela fala isso, né? Se a perfeição é uma meta, eu estou à cata dela. Você sabe, você está falando, é muito legal, eu adoro esses papos porque eu aprendo muita coisa com cada convidado. Você estava falando uma coisa aqui que está me ligando umas coisas na mente. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para todo mundo porque está passando muita gente comentando, tem muito comentário legal e, além de tudo, meu chat parou. Então eu não estou conseguindo ver. Vocês me desculpem, tá? Eu só consigo passar quando eu levanto aqui. Você sabe uma coisa que eu acho legal, pegando um gancho no que a Daniela está falando, gente? Eu acho que tanto a Elis quanto o Nelson são subvalorizados. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A opinião pública geral vai dizer o seguinte: a Elis é a grande cantora e o Nelson é o cara que fazia crônicas e peças teatrais falando de falso moralismo. Pronto. Se restringe a isso. E como se fosse só isso. E por mais que sejam figuras aí que já estão no imaginário cultural brasileiro, mas agora, você falando, eu estou pensando aqui, como são subvalorizados. Né? Quando você fala em Elis Regina, quem conhece, né, vamos imaginar as pessoas que conhecem Elis Regina, dirão, grande cantora, ponto. Né? E não vai passar além disso. O que já estaria ótimo, não estou dizendo que isso seria ruim. Nossa, uma grande cantora. Legal, tá bom, já estaria lindo. Mas vai muito além disso. O Nelson é a mesma coisa. É impressionante como que o tempo foi passando e foi se perdendo toda a contribuição que ele traz para a literatura contemporânea no Brasil. Tudo que você fala ali na década de... vamos esquecer o caráter ideológico. Vamos pensar no gênero literário drama. Tá? Sempre que você pensa no Nelson, você esquece, por exemplo, que muito do que veio depois não viria. O Teatro de Arena bebe na fonte do palco circular aberto que o Nelson inventou. Não foi, tudo bem, não foi do zero. Ele viu várias experiências, leu muita coisa, isso não importa. Mas quem inicia no Brasil, aí depois você vai falar em Teatro de Arena, você vai falar no Opinião, você vai falar no Oficina do Zé Celso Martinez Correia, você vai falar no Plínio Marcos, no Dias Gomes. Todo mundo que está ali, todo mundo é derivado do Nelson, gente. Parece um pouco de, sei lá, talvez de uma... será que o Wagner está exagerando e tal? Longe disso. Porque se ele não faz o que ele fez, por exemplo, quem estuda um pouquinho de teatro, sabe que o teatro brasileiro era pouquíssimo significativo. O que a gente tinha no teatro brasileiro? No século XIX, você tem o Martins Pena, suas comédias de costumes e tal, nada muito além disso. Entramos no século XX, você tem aquelas grandes representações no Teatro Nacional, da Atlântida, aquelas cenários enormes, gigantescos, copiando coisa de fora do Brasil. Mas eu não tinha o teatro brasileiro. O teatro brasileiro é Nelson Rodrigues. O teatro brasileiro começa em Nelson Rodrigues. Ele nasce em Nelson Rodrigues. Tematicamente, ideologicamente, não importa. Depois ele toma o caráter multicultural que é o Brasil. E que bom que seja assim. Ariano Suassuna é uma coisa, Dias Gomes é outra, Arena é outra. Cada um vai para o seu lado. Mas, formalmente, o teatro brasileiro tem um pai. Chama Nelson Rodrigues e ponto final. Não é? Com certeza, com certeza. Não é? Então você tem toda aí uma evolução que passa por essas figuras. E eu lembrei de falar isso porque no momento em que você falou como a Elis influenciou
Cantoras como a Elis influenciou o trabalho de tanta gente hoje, né? Já se vai aí, de 80 para cá, já vai fazer 40 anos que ela morreu, né? 82, né? São 40 anos. A quantidade de gente que ela influenciou, a quantidade de gente que a copia, que a segue, que a reverencia, não é? É uma figura, ou seja, são duas figuras que mudaram o caráter da arte brasileira. Ponto. Ele no teatro, ela na música. Mas quanto a isso, eu não tenho a mínima dúvida. Imagina, muito obrigado, Marisa. Muito obrigado. Sempre tão gentil, prestigiando a gente. Obrigado demais pelo carinho, pela gentileza. E desculpa, repito, a todo mundo que passou aí, eu não estou conseguindo ver. Mas obrigado a todo mundo. Você, agora perguntando para a técnica do assunto, né? Quem que você lembraria aí de cabeça que foi muito influenciada pela Elis? Quem que você poderia dizer para a gente? Como é que é? Quem que foi muito influenciada pela Elis que você poderia citar para a gente? Qual cantora? Quem que você poderia dizer assim, olha, essa aqui é Elis Regina na veia. Quem que você diria para nós? Eu vou dizer uma que está na plateia aí, no começo ela era, é a Leila. Eu levantei a bola para você cortar, eu sabia que você ia falar. Assim, identidade muito grande. O meu pai, assim, era ligadíssimo em música e meu grande interlocutor, ele falava, minha filha, você não está órfã. Aí Marisa conheceu muito meu pai. Ele me trouxe um disco lindo do Cartola, em homenagem ao Cartola, que havia várias pessoas gravando, e tem uma frase do Nelson Sargento, não me lembro do Nelson, ele falava, Cartola não existiu, foi um sonho que a gente teve. E tinha o Cazuza gravando O Mundo é um Moinho, Rafael Rabelo era vivo ainda, ali que eu descobri o Rafael Rabelo com aquele violão deslumbrante, tocando cordas de aço com melodia. E havia uma gravação da Leila, Disfarce e Chora. Chora, disfarce, chora, aproveita a voz do lamento que já vem agora, a pessoa que tanto queria. Eu achei aquilo tão lindo, e aí depois fui seguir a carreira dela e tal, mas hoje, né, hoje até tem live dela, faço isso com os amigos, e muito talento também, talvez, né, eu acho que foi uma influência grande, assim, né, mas certamente tem outras, a própria filha traz o DNA dela, né, traz o timbre muito parecido, né? E até hoje eu não sei porque ela gravou, quer dizer, uma homenagem, mas dos mesmos tons da mãe, né? Engraçado, assim. Não vou me estender a respeito disso, mas não, a gente sabe que é um paradigma, assim. É um modelo. Até a Bjork, né, cantou uma coisa, a influência dela. Diana Krall cantou, ouviu ela, né? São os discos dela tem nos Estados Unidos. E certa vez perguntaram ao João Marcelo, filho dela, se a princípio, né, que é o que mais puxou o lado do pai, né? O Bosco, né, que era crítico, que era um cara, né, um letrista muito talentoso, né, que ele foi para esse lado do pensar a canção, né. Aí ele falou que a princípio ele tinha certo receio, né, de como seria essa recepção e esse prolongamento da recepção dela, né, mas ela está ali para sempre, né, até porque não é só a interpretação, a voz, mas é um repertório que é impressionantemente impecável, assim, cada disco que você pega e muito moderno. Eu acho que o importante é isso. Isso é um ponto também do Nelson e da Elise, eles são modernos.
eles não ficaram superados. Sim, boa. Muito bom. Concordo. Pode, vai. O Nelson morreu em 1980, ou seja, muito próximo, né? Nos deixaram muito próximos, né? 80, 82, ou seja, já se vão aí 40, 41 anos e são muito modernos. Parece que falam com a gente hoje, né? Parece que são, e mais do que modernos, são necessários, né? Eu fico imaginando o que que o Nelson pensaria de tanto cidadão de bem, né? Tanto cidadão de bem aí que a gente é obrigado a conviver, né? Porque a gente não tem opção, né? A gente é obrigado a conviver cidadão de bem que defende a família, os bons costumes e não sei lá mais o quê, mas tem amante, né? Tem família em outro lugar, tem filho em 3 famílias diferentes, né? Vai para a igreja, mas depois defende um monte de coisa que Jesus jamais defenderia. Eu tenho a impressão que o Nelson ia ter urticária se ele fosse obrigado a conviver com essa gente como nós somos. É uma figura necessária, né? Ambos são figuras assim referenciais dentro da arte brasileira e volto a insistir. Não sei se o pessoal concorda com o meu ponto, volto a insistir. Acho que subvalorizados, tanto um quanto o outro. Você concorda com essa ideia minha? Acho que o Nelson é visto como um tarado, pela quer dizer, um tarado. Né? Você mandou muito bem. Eu estava tentando procurar um termo aqui, todo elegante para definir, mas é isso, você tem toda a razão. Ele é visto como um tarado. Ponto. É isso. Concordo. Nossa, você matou a charada. Não tem termo melhor do que esse. É assim que o vem, né? Dispensando todo o caráter fundamental da sua crítica à hipocrisia da classe média brasileira, né? Principalmente ali aquela classe média do subúrbio do Rio, entre o cara que vai para um lado e não vai para o outro, né? O sujeito que ganha 1.000, mas acha que está ultramilionário e que é aquela figurinha típica. A crítica do Nelson é muito genial. E fora o que eu já citei, né? Todo o caráter formal de tudo que ele fez, de tudo que ele criou, de tudo que ele experimentou. Né? Isso simplesmente é menosprezado em troco dele falar de sexo. Como se isso fosse o ponto central. E não é. O ponto central é como ele mostra isso para descamar a hipocrisia da sociedade, da classe média brasileira. Esse é o ponto central, tematicamente. Né? Não, formalmente, aí é outra coisa. As pessoas se focam num aspecto que não é o mais importante. Não é o mais importante. Quando ele pega, por exemplo, tem um texto dele que eu lembro, que o pai é muito rígido, né? Mas leva as filhas no rei, né? E dá um monte de lição de moral para todo mundo, mas ele tem amante, vai pro bordel sexta-feira, aquela coisa toda. Aí, para encurtar a história, a filha mais nova vai embora de casa porque não aguenta mais tanta encheção de saco. Um belo dia ele vai para um bordel, aí chega lá, não, tem uma prostituta novinha aí, você não quer ir para a cama com ela, paga aí um valor tal e tal. Resumo da ópera. Claro que quando o cara chega lá em cima, é a filha dele, que é a prostituta. Né? E você imagina o choque que isso gera, né? E agora, a questão é o sexo? Claro que não, lógico que não. A questão é a hipocrisia do sujeito, como que o sujeito é hipócrita, o que o falso moralismo dele, o buraco em que enfiou a família dele. Então, quer dizer, é outra perspectiva. Se analisar simples e puramente como um tarado, como você definiu muito bem, é muito pouco, absolutamente muito pouco. Não é? Bom, de qualquer forma, o Dani,
Nós estamos aí, faltam 5 minutos para acabar. Eu acho que passa tudo tão rápido. Tão bom! Parece que a gente está falando aqui faz 2 minutos. Um bate-bola. Não sei se você separou de algumas frases deles. O que você acha? Bom, por favor. Eu não separei. Não separei. Mas fica à vontade. Pode. Não quer dizer que tem que acabar em 5 minutos, tá? É porque eu tomo sempre cuidado para ficar aí por volta de 1 hora e pouquinho, para não demorar demais. Mas fica à vontade, é isso que eu ia falar. Pode trazer aí o que você quiser, pode falar o que você quiser para você já ir encaminhando suas mensagens finais aí. Fica à vontade. Dando continuidade a essa fala aí, na verdade, eu me lembrei do Casamento, que foi o primeiro romance que eu li dele. E o timing do Nelson você tem essa mistura do trágico, né, e do cômico, né? Quando você entra, né? Eu lembro, nunca vou esquecer, eu li mais de uma vez o Casamento, mas o meu filho, ele é pederasta, né? Aí começa o livro, né? E a hipocrisia mesmo da sociedade brasileira, né? Agora, se você lê o livro do Castro, o Antipornográfico, né? A vida do Nelson é uma vida muito trágica, né? Uma vida permeada de tragédias, né? A filha dele tinha o meu nome, Daniela, a menina sem estrela, era cega, surda, a gente nem usa surdo, mudo, né? Cega e surda, né? Então, assim, fora o outro que morreu, confundido, né? Assim, é uma vida inspiradora dentro desse lado trágico também, né? Concordo. Então, e todo artista, na verdade, tem a vida como elemento, né? Ele não pode estar, e os dois, mesmo que Nelson fosse um cara de direita, ele não era um cara que não soubesse o que estava acontecendo no mundo, ao redor dele. Com certeza, com certeza. E aí, concordo contigo. aí a gente pega, ela foi, né? Teve que cantar na passeata dos militares, aquela coisa toda, né? O quanto isso a machucou. Depois ela foi tentar se reconciliar com o Enfio, né? Que colocou ela no cemitério dos mortos-vivos. Ele diz, né, que os únicos que ele arrependeu de ter colocado foi ela e o Drummond. Ele enterrou os dois lá no cemitério, né, dos mortos-vivos. Sim, sim, sim. Então, assim, esse é um ponto também de cruzamento, né? Porque ela também, principalmente quando ela cantou nas Olimpíadas, ela foi taxada de direitaça, assim, sabe? A favor dos milicos, assim, e da ditadura militar, assim. Como reverter esse quadro, né? Como, né, assim, indo uma carreira, uma vida meteórica, né? Assim, se você olhar a discografia, assim, é uma evolução. O que mais me impressiona, talvez, na carreira dela é o processo evolutivo mesmo, assim, né? Não que ela não começasse ali, mas você, no Viva Brotolândia, aos 16 anos, era uma voz de garota, mas a maturidade, a densidade, e ela era aberta, assim, aberta a receber o novo. Tem uma referência no filme que o Nelson Motta fala assim, pô, você tá com esse disco aqui, olha isso aqui, olha a Gal aqui. Você tá com uma linguagem antiga, vamos dar um up que o pessoal tá, né? Então, assim, talvez eu vou só puxar uma frase, acho que dela, que tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje, né? Que é o não lugar para a gente, né? A música de qualidade foi para a periferia, né? E isso ela já antevia o que ia acontecer. As grandes gravadoras, agora nem temos mais gravadoras, né? Mas temos a chance do YouTube, mas assim,
dessa massificação absoluta. Então, ela diz assim, eu acho que hoje é mais difícil fazer um disco, pois a prepotência ganhou outros nomes. Ganhou o nome de marketing, ganhou o nome de merchandising, ganhou nomes ingleses, quando, na verdade, o que existe é prepotência e exacerbação. São pessoas que ficam sentadas nos seus escritórios, vivendo de coletânea de dados. Se não é perfeita para uns, imagina para a área da sensibilidade. Quando, na verdade, a gente está em contato com o público. A gente sabe quando o público está saturado de algum tipo de música, quando está carente de outro tipo de música. Eu acho que eu fecho aí, né, que fica sempre a imaginar, né, lucidamente falando, a imaginar como estaria ela hoje, como estaria o Nelson hoje, que eu acho que você também colocou, né? Muito legal. Acho que essa frase que você pensou aí, ela foi como você falou, ela anteviu, né? Tanta coisa que é o reflexo do que a gente está vendo, do que a gente está vivendo, do que a gente está ouvindo, no que a gente está inserido hoje. Tem muito, muito bem colocado. O que reforça mais uma vez o que você falou e o que eu falei, né? Muito além de uma grande cantora. Muito além, né? E repito, não seria problema nenhum se ela fosse apenas uma grande cantora. Né? Não tem nenhum galho quanto a isso. Eu lembro de uma. Não tem nada a ver exatamente com a nossa questão aqui, mas hoje, esse barulho que vocês estão ouvindo, talvez, aí é um convento que tem aqui atrás que toca Ave Maria todo dia às 6 da tarde. Então não sei se está indo o som aí. Não é que eu liguei um som aqui, não tô doido não, tá, gente? Uma vez entrevistaram o Hemingway, aí perguntaram assim para ele, foi na época que a geração Beat estava aparecendo e tal. Aí ele falou, tem uma tradição muito grande que eles seguem na literatura americana e tal, mas tem uma outra tradição da qual a gente insere você, o Steinbeck e tal, que é o grande narrador, é o contador de histórias. Né? Talvez não tenha uma proposta tão abrangente quanto os outros. Aí o Hemingway fala para ele assim, para o repórter, e qual é o problema em ser apenas um grande contador de histórias? Tem algo errado nisso daí? E, obviamente, o repórter não soube o que responder. Aí eu lembrei disso, porque é a mesma coisa que eu estou pensando aqui. Se ela fosse apenas uma grande cantora, haveria algum problema? Claro que não, lógico que não. Mas eu acho que vai muito além disso. Acho que a ideia que fica desse nosso bate-papo é que tanto um quanto o outro são muito mais do que aquelas etiquetas que colocam sobre eles. Ela não é apenas uma grande cantora e ele não é apenas um tarado que gostava de futebol e fazia ali uma outra peça que virou filme e tal. Eles estão muito além disso, mas muito além disso. Acho que a nossa homenagem, né, a nossa fala se transforma numa homenagem nesse sentido, de falar para o pessoal isso e tentar, a partir de agora, ver ambos com outros olhos, né? Dar para eles o devido merecimento, com o devido merecimento, o lugar que eles merecem. São duas figuras assim que têm lugar no panteão da arte brasileira, aonde você colocou Machado de Assis, você colocou Mário de Andrade, você colocou Portinari, colocou Raul Seixas, beleza. Mas tem que guardar uma vaguinha aí para Nelson Rodrigues e para Elis Regina, com certeza absoluta. Não é? Eu te agradeço muito, viu? Em primeiro lugar. Foi maravilhoso. Passou assim, muito rápido. Eu gostei tanto, foi um diálogo transcendental mesmo, assim. Legal, que bom. Agradeço a todo mundo que está aí. Não consegui ver, trava sempre para mim. Vi a Ana aqui, uma amiga, a Marisa, claro. Né? Mais uma vez agradecer, não sei se a Leila está aí,
essa cantora fabulosa que é a Leila Pinheiro, maravilhosa, tem uma obra magnífica. Eu escrevi uma crônica que meu livro está saindo, anuncio também, sobre ela. E Muito legal. outras pessoas aí que estão aí, não sei se são alunos seus, Wagner, passou, né, bastante gente por aí, mas eu não consegui ver. Não sei se quando eu mexo eu travo as coisas. O meu chat, ele funciona do jeito que ele tá afim. Tem hora que ele vai passando, tem hora que ele não vai, tem hora que trava tudo. Então a gente não consegue ver. E tem muito comentário, muita coisa, muita gente falando, né? E a gente acaba não vendo. De qualquer forma, vai ficar salvo, né? Eu vou te mandar. Depois, se você quiser dar uma espiadinha e ver o pessoal que passou, também é legal. Quero colocar e eu participo sempre, né? Essas coisas que eu vou fazer. Esse diálogo eu fico feliz, em primeiríssimo lugar, que você tenha gostado. Acho que Me amarrei. Como diz você, foi transcendental. O pessoal, não sei se um amigo meu está aqui, que é um pesquisador de música, que é o Cid Sodré, às 8 da noite, nós estaremos num debate sobre a obra da grande Áurea Martins, uma homenagem à cantora dos 80. A Áurea já está com 80, não sei, eu já entrevistei uma cantora magnífica, gravou. Nossa, uma das maiores cantoras do Brasil. Nossa, eu a vi cantar há muitos anos atrás. Mas deve fazer. Ah, nem sei. Nem sei, faz muito tempo. Faz muito tempo que eu a vi cantar por meio de um amigo que é um grande músico que mora lá em São Lourenço, um pianista, chama Chico Botelho. Ele que me apresentou. Você chegou a conhecer o Chico? Não, pessoalmente não. Mas um grande pianista. Ele que me apresentou a Áurea, eu vi cantar. Nossa, que figura, que voz, né? Ô, Ana, vai ficar salvo sim, viu? No meu perfil, se você quiser. No Instagram, se te interessar, vai estar lá, vai estar salvo, tá? Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Gente, o evento continua. O Papos e Ideias continua, volta em julho, tá? No dia 10 de julho, é sempre no segundo sábado do mês, às 5 da tarde, pelo menos enquanto tiver em formato de live, depois eu não sei como vai ser, né? Quando a gente conseguir sair dessa meleca toda aí, mas pelo menos, acho que esse ano, né? Porque vai até novembro, né? Ainda tem julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Ainda tem 5 edições. Acho que ainda vai ser mesmo só no formato de live. Em julho, dia 10 de julho, com a presença do Rafael Coutinho, dramaturgo, ator, professor, diretor, e não sabemos ainda qual vai ser a dupla, tá? Qual vai ser a dupla de artistas escolhidos. Mas eu desconfio que vai ter alguém do teatro no meio. Porque o Rafael vai querer que coloque alguém do teatro. Né? Eu deixo sempre o convidado muito à vontade também. Tá? Gente, obrigado. Mais uma vez, Dani, obrigado por ter topado, por ter... Agora você já é parte da história do Papos e Ideias. Já tem seu lugar guardado aí nos 7 anos do evento. Obrigado por confiar no evento. Obrigado por participar com tanta gentileza. Já vi alguns, assim. Me amarro. Eu já vi alguns. Sim, eu sei disso. Eu sei. Eu me lembro você comentando, você no chat, pô, tá legal, parabenizando. Eu sei disso. Mas agora você passou pro lado de cá, demorou até. Você já tinha que ter passado pro outro lado da tela há muito tempo. Você foi brilhante, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço. Me manda depois, então. Não sei, é só o link para achar. Mano, pode deixar que eu já vou salvar agora, já faço tudo e te mando, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu agradeço ao pessoal. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Desculpa a quem eu não consegui ver para cumprimentar, tá? Muito obrigado. Obrigada.